Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendidos também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus empregados, um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. O texto que está proposto para a nossa reflexão de hoje é um daqueles textos de difícil conciliação. Quem estava aqui na semana passada vai se lembrar que nós lemos um texto imediatamente anterior a esse, do Evangelho de Mateus, em que aprendemos que é preciso lidar com o irmão, mesmo aquele que faça algo contra nós, e aprendemos a restaurar a comunhão entre os irmãos. E agora nós encontramos esse texto que novamente volta a falar a respeito do perdão, volta a falar a respeito de como um deve se relacionar com o outro, mas que traz uma parábola embutida. E essa parábola tem sido muitas vezes mal interpretada, e por ser mal interpretada tem causado muito problema na compreensão daquilo que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Nós encontramos no texto, primeiro, Jesus propondo a troca de perdão ilimitado entre os irmãos e as irmãs. E aí você vai perceber que há a intervenção de Pedro, e Pedro então pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar o irmão? E aqui é importante nós entendermos que na época de Jesus, a compreensão mais normal ou mais comum era que se devia perdoar o outro 3 vezes. E aí você vê que Pedro foi até bastante generoso. Ele diz: devo perdoar o irmão 7 vezes? Ele não falou 3, que era o hábito, ele não falou nem sequer o dobro, que seriam 6 vezes, mas ele foi até um pouco mais generoso. Devemos perdoar o outro 7 vezes? Eu fico imaginando como é que seria a realidade da gente ter que perdoar sobre o mesmo assunto alguém 7 vezes, na mesma situação, pelo mesmo motivo.
provavelmente a gente diria, pela terceira ou quarta, a gente diria, peraí, esse sujeito vai se emendar ou não vai? De novo, a mesma coisa. Mas Pedro então faz essa afirmação, essa pergunta a Jesus: devo perdoar 7 vezes? E a resposta de Jesus é: não é nem 3, que era o hábito, nem 7, que é a proposta de Pedro, mas o perdão deve ser ilimitado. No texto da tradução do Almeida aparece 70 vezes 7. E aí você já viu que são 70 vezes 7, são 490. Quem é que vai ter paciência de contar 490 vezes o perdão por um mesmo tipo de assunto? É óbvio que o sentido é o perdão ilimitado. Mas logo em seguida, vem a parábola de um rei que perdoa uma pessoa uma única vez, para logo em seguida revogar esse perdão e ainda submeter aquele seu empregado à tortura e trancá-lo numa masmorra. E aí a gente olha para isso e fala, peraí, alguma coisa não está muito certa nesse texto, alguma coisa não está combinando, algo está fora do lugar. É preciso percebermos que, sem dúvida nenhuma, a grande novidade desse texto está na proposta do perdão ilimitado, que era inconcebível na época de Jesus e também continua sendo inconcebível ainda hoje. Era recorrente, como eu disse, perdoar alguém 3 vezes, e já era uma boa e generosa política. E aqui então nós temos que dar um crédito a Pedro, que foi até mais generoso. Mas a proposta de Jesus é a grande novidade: perdoar de maneira ilimitada. Mas, em vez de Jesus se congratular com Pedro por sua generosidade, ele então multiplica o perdão para um resultado que a gente poderia dizer que é sem conta. E eu penso que nessa capacidade de perdoar com tanta generosidade, essa capacidade que só pode ser divina, é aquilo que nos permite estar na presença de Deus, dia após dia, pedindo a Ele também perdão pelos pecados que nós cometemos e que tornamos a cometer, sem que Ele nos expulse da sua presença. O perdão ilimitado que aparece nesse texto remete ao perdão de Deus ao seu povo. E aí então vem a parábola. E a parábola parece contradizer aquilo que Jesus acabou de dizer. E essa contradição acontece porque na maioria das vezes nós interpretamos de maneira acrítica, sem compreender a função do rei, que é apresentado aqui, com a função de Deus, o Pai de Jesus. São coisas distintas. Você não pode simplesmente pegar uma parábola e dizer, aqui esse personagem é Deus, esse personagem é o homem, esse personagem é isso, esse personagem é aquilo. O rei da parábola é chamado de Senhor. Ele é o dono. A expressão usada lá é alguém que tem autoridade, que tem domínio sobre os outros. Ao passo que, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus falando de Deus não como um rei, mas como um Pai celeste. E, portanto, não faça essa identificação automática, né? A parábola fala do rei, então o rei é Deus. Não. O rei é o Senhor, é aquele que tem poder, é aquele que exerce a sua autoridade. E Deus? Deus é o Pai celeste. Deus é apresentado por Jesus como um Pai amoroso. O rei é aquele que tem funcionários, que são seus escravos, e essa é a palavra que está aí. A palavra empregado na nossa tradução aqui é a palavra doulos, que os irmãos conhecem. Tem até, não sei se existe ainda, mas tinha um navio que andava passeando por vários lugares do mundo que se chamava doulos. E a palavra doulos em grego é escravo.
servo, aquele que é propriedade de alguém. Aqui nós temos essa ideia. O rei é o soberano, que tem dulos, que tem escravos, e a cada tempo ele cobra desses escravos o resultado da sua arrecadação de taxas e de impostos. Já o Pai Celeste não tem escravos, ele tem filhos, que são irmãos entre si. Não é a mesma coisa. Parece que a parábola se refere a Deus, mas não. Ela está se referindo a alguém que tem autoridade e tem escravos. O rei, o texto nos informa, a cada tempo faz esse ajuste com os seus funcionários, com os seus servos, com os seus escravos, querendo saber qual é o resultado do trabalho deles. Já o Pai Celeste não cobra taxas e nem impostos, porque não precisa do dinheiro nem de nada humano, e por isso, com o Pai Celeste, não há contas a acertar. E aí você pode dizer assim: pastor, peraí, isso não está muito certo não. Nós acabamos de ler um texto, há poucos minutos atrás, lá de Romanos 14, que dizia que cada um tem que prestar conta daquilo que fez diante de Deus. Mas então ele vai cobrar de nós. Ledo engano. Aquele ajuste de contas não é para saber se você vai ser salvo ou não vai ser salvo, porque aprendemos isso em toda a Escritura Sagrada. A salvação é fruto da graça de Deus em benefício do homem. Não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você deixa de fazer, não é pela sua fidelidade, não é pela sua atitude diante de Deus e nem diante dos homens, mas pela graça. Aquele acerto de contas que aparece lá em Romanos 14 é a atitude ou é o julgamento daquilo que fizemos com aquilo que aprendemos do Evangelho. Você foi chamado para ser um filho amado pelo Pai. Você viveu como filho amado pelo Pai? Ou saiu como esse rei aqui, punindo as pessoas, achando que os outros são inferiores a você? E olha, hoje em dia nós temos muita gente que nem é assim tão importante, nem tão santo, mas é louco para dizer que o outro não presta, que o outro é pior do que ele e que o outro é desqualificado, fazendo um julgamento que nós não temos autoridade para fazer. E portanto, nós temos nesse texto Jesus nos ensinando que o Pai Celeste é aquele que tem filhos que são irmãos entre si, e ele não cobra de nós absolutamente nada, não porque não sejamos pecadores, mas porque nós não temos como pagar. Aliás, isso fica também evidente na parábola. Você deve ter percebido aí que o rei entende os seus empregados, os seus servos, como pessoas inadimplentes, e trata essas pessoas como se elas fossem mercadoria. Você percebeu aí no texto que ele manda vender o sujeito como escravo, e a família dele e os bens dele, ele virou uma mercadoria. E sabe de uma coisa? Hoje em dia tem muita gente que vê os outros dessa forma, que entende as pessoas como um ativo. O que ele pode me dar de bom? O que é que eu posso ganhar com ele? Qual é a vantagem que eu tiro me relacionando com ele? Mas, quando nós olhamos para o Pai Celeste, ele não trata os filhos desta forma. Ele, pelo contrário, trata cada um de nós como pecadores que foram alcançados por sua graça. Nos trata como gente, passíveis de serem resgatados pela graça, porque para o Pai Celeste, a vida humana vale mais do que todas as coisas. Esse é o significado daquela expressão que Jesus diz em outro texto: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Ele vale muito mais do que tudo que ele possa acumular. E é assim que o Pai Celeste nos vê. Mesmo no texto nós aprendemos isso,
mesmo reis humanos podem eventualmente demonstrar alguma compaixão, como aconteceu com esse rei da parábola. Ele age de maneira compassiva com aquele servo que não tinha como pagar. Não sei se você já prestou atenção, mas o texto fala de milhões de moedas. Se a gente tiver ideia de qual é o valor da dívida desse servo para com o Senhor, você vai entender como ele não tinha condição de pagar. O texto ali fala a respeito de 10.000 talentos, o texto grego, tá? Ele devia para o seu senhor 10.000 talentos. Só para que você tenha ideia do valor que isso é, um talento, ele devia 10.000. Um talento eram 6.000 denários. Um denário era o salário de um trabalhador de um dia. Um talento eram 6.000 denários. Era o trabalho de uma pessoa que ia receber por dia durante 6.000 dias. Isso era o valor de um talento. Ele devia para o seu patrão, para o seu rei, ele devia 10.000 talentos. O que você acha? Ele tem condição de pagar isso aí? Isso não é dívida. Aliás, isso aí não é como a gente usava anos atrás aqui no Brasil. Isso não é dívida externa, isso é dívida eterna. Não tem como pagar isso aí. É exatamente esse o panorama desse texto. E o rei demonstra uma certa generosidade, uma certa compaixão. Ele perdoa aquele escravo, mas o escravo não foi capaz de tratar o seu semelhante com a mesma compaixão com que foi tratado pelo seu senhor, tal como sucede com o Filho do Pai Celeste. Todos nós que somos também muitas vezes incapazes de tratar os nossos irmãos com a mesma compaixão com que somos tratados pelo Pai Celeste. E é aqui que está a orientação que aponta para um valor do reino de Deus. Como filhos do Pai Celeste, nós precisamos aprender a exercitar o mesmo perdão que recebemos dele. Você merece o perdão de Deus? Você faz tudo certo o tempo todo? Você não tem absolutamente nada a confessar diante de Deus que fez algo que o desagradasse? Pois é, todos nós, na expressão do apóstolo Paulo, do capítulo 3 de Romanos, todos nós somos pecadores, todos carecemos da misericórdia e da graça de Deus, todos somos pecadores e devemos a Ele. Como é que nós vamos exigir do outro aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós não somos? Você deve se lembrar que nós temos uma expressão muito importante na chamada oração do Pai Nosso, que nós fazemos corriqueiramente na igreja. Você diz assim a Deus: Pai, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado a quem me deve, a quem me ofende, a quem é contra mim. Você está dizendo para Deus: perdoa a mim como eu perdoo o outro. E aí vem o texto e diz: há muita gente que, como esse credor, aliás, como esse servo, não age dessa forma com o outro. E aí nós temos a ponte com o texto da semana passada, quando nós aprendemos que devíamos, sim, agir de maneira a restaurar a comunhão com os irmãos. Procure consertar as coisas, e se depender de você, seja aquele que tome a iniciativa de perdoar. O escravo, nesse texto, não foi capaz de tratar o semelhante com a mesma compaixão com que foi tratado. E diante da incoerência absurda desse funcionário daquele rei, ele então revoga o perdão concedido, entrega o escravo aos verdugos para ser torturado e o confina na prisão. Veja como é diferente. O Pai Celeste espera que seus filhos e filhas aprendam a lição e passem a demonstrar a mesma compaixão para com os seus semelhantes. Em outras palavras,
Não espere que Deus vá colocar você numa prisão como esse rei fez. Não é assim que ele lida com seus filhos. Ele dá o exemplo. Você vai encontrar isso o tempo todo na maneira como Jesus lida com as pessoas, até com aquelas que o condenaram injustamente, que blasfemaram contra o Pai. Você deve se lembrar com facilidade da cena de Jesus na cruz, com aquelas pessoas todas dizendo: olha, você não disse que era filho de Deus? Desce daí que a gente acredita. E qual é a oração de Jesus diante de Deus? Ah, Senhor, manda fogo do céu para consumir essa gente? Não, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A atitude de Jesus é mostrar como é que o Pai age. E nós, como seguidores de Jesus, precisamos ter a mesma atitude que encontramos nele e que encontramos no Pai Celeste, que foi quem o enviou para nos salvar. Como é que nós podemos esperar de Deus o perdão máximo se somos incapazes de oferecer o perdão mínimo para coisas às vezes sem importância que nos atingem? Olhando para esse texto, podemos concluir que bom que Deus não é um rei que nos trata como mercadoria, mas como Pai Celeste, compassivo e misericordioso, que espera de nós, seus filhos e suas filhas, que nos tratemos como irmãos e irmãs, igualmente compassivos e misericordiosos. Seja essa a nossa forma de agir com os nossos irmãos e irmãs. Que aprendamos com Jesus. Deus nos abençoe. Amém.